estão entrando na sala. A gente não está vendo. Ok, bom dia a todos e a todas. Vamos iniciar o nosso webinar de resultados do terceiro trimestre de 2022. Vamos dar apenas aqui alguns instantes para que as pessoas possam entrar na sala de palestra. Bom dia a todos e a todas. Vamos iniciar em instantes o nosso webinar de resultados. Estamos aqui só aguardando as pessoas a entrarem na sala para darmos início. Mais alguns segundos, por favor. Então, já podemos iniciar. Bom dia a todos e a todas. Vamos dar início ao nosso webinar de resultados do terceiro trimestre de 2022. Essa apresentação está sendo gravada e depois estará disponível no nosso site de Relações com Investidores. A apresentação será feita pelo nosso CEO, João Marques da Cruz, e pelo nosso CFO, Henrique Freire, seguida de uma sessão de perguntas e respostas com toda a nossa diretoria executiva. Gostaria de deixar claro que todas as informações aqui podem ser, todas as informações futuras estão sujeitas a alterações e não é uma garantia de que vai acontecer. Então, desta forma, passo aqui a palavra ao João Marques da Cruz, para que possamos iniciar a nossa sessão. Obrigada, João. Muito bem. Obrigado, Maria Lia. Bom dia a todos e a todas. Vamos, de forma direta e rápida, direto ao ponto, falar dos nossos resultados. Este primeiro slide, ele divide-se em duas partes. Uma componente qualitativa, que é aqueles retângulos que estão mais escuros, e à esquerda uma componente quantitativa. Nós escolhemos 5 eventos que estão vendo na tela, que são 5 eventos que simbolizam a concretização da nossa estratégia. Primeiro evento que aconteceu neste TRI. Nós concluímos a entrada em operação de 2 lotes, o lote Litoral Sul e o lote MGTE. Foram 2 lotes que nós concluímos, que terminou um ciclo grande de construção. Neste momento só está faltando o lote do Acre, o lote 1 do leilão de junho do ano passado. Por isso simboliza a nossa capacidade de entrega. Entregamos aquilo que nos comprometemos. Segundo evento são as alterações, no caso de Espírito Santo, a revisão tarifária que aconteceu em agosto, que nos encheu de orgulho, a menor glosa da história da EDP Brasil, e penso que a menor glosa da história do setor, 0,18% de glosa, é um número baixíssimo, e por isso uma revisão tarifária com um grande sucesso, e também o reajuste da EDP São Paulo, que ocorreu já em outubro, cujo impacto na parcela B está escrito na tela. Por isso, conseguimos uma muito boa gestão, quer a qualidade dos investimentos, que num contexto regulatório de exigência, e não há uma crítica em relação à exigência, é bom que haja exigência regulatória, mas nós estamos adaptados, estamos totalmente em linha com uma exigência regulatória que acreditamos que tende a ser cada vez maior, o que é normal e salutar. Terceiro ponto a assinalar, a assinatura de contrato de venda de Mascarenhas, aconteceu no dia 30 de agosto, significa a nossa reciclagem de capital. Nós queremos crescer, e esta apresentação demonstra que todos os anos nós crescemos em resultados, crescemos em ativos,
crescemos operacionalmente, mas crescemos reciclando capital. Não vamos estocando somente ativos, fazemos reciclagem, fazemos rotação de ativos. O valor, como sabem, está escrito, foi 1,225 B de reais, dos quais 800 milhões sem condicionantes e a diferença, 425, sujeita a earn-out relacionado com a renovação da concessão de Mascarenhas. Esperamos finalizar este ano o financial closing desta operação. Quarto evento, a reestruturação da dívida de PECEM, ela está associada a uma palavra ESG, nomeadamente a componente E, ou seja, ambiental. É evidente que foi uma operação de reestruturação de dívida, com uma emissão de 1,5 B, mas ela está associada a um processo de desconsolidação que nós temos vindo a afirmar, mas uma desconsolidação feita numa forma tal que não destrua valor. Desconsolidar uma central a carvão destruindo valor é facílimo, mas nós não vamos pelo caminho fácil, nós vamos pelo caminho que pode demorar mais tempo, respeitando os prazos que nós já anunciámos, mas que não destrua valor. E por fim, o nosso grande orgulho operacional na geração hídrica, nós repetimos a colocação entre ranking número 1 e ranking número 2 das nossas hídricas de Peixe e de Lajeado. Como sabem, há quase 200 hídricas no Brasil, logo conseguir ter a número 1 e a número 2 em quase 200 é seguramente difícil. E nós conseguimos. Ou seja, a nossa segunda usina só perde para a primeira usina, são as duas melhores que qualquer outra. Bom, do ponto de vista quantitativo, estes 9 meses foram muito sólidos. A margem bruta a crescer 27% face ao período homólogo. Temos também um EBITDA a crescer 25%, resultados líquidos a crescerem 5%, com a dívida a diminuir. A dívida líquida foi 2,7 o ano passado, nos primeiros 9 meses, é agora 2,4. Passando para o slide seguinte. Este slide seguinte fala somente do trimestre, não são os acumulados, e como podem ver, é um TRI excelente. Na linha do que tem sido este ano, se nós fizermos as contas nestes resultados sólidos, nós neste terceiro trimestre, se nós compararmos numa perspectiva de 2 anos, nós temos crescimentos do EBITDA de 88%, se fizerem a conta a 2 anos, é um crescimento do EBITDA total de 88% e do EBITDA da caixa, aquilo que nós chamamos o EBITDA ajustado, um crescimento de 75% em 2 anos. Por isso, passamos para um outro patamar. Também os resultados, há 2 anos nós tínhamos resultados do terceiro TRI à volta de 300 milhões, e agora 517 milhões. CAPEX é interessante, nós tivemos um grande CAPEX o ano passado de transmissão, acabou porque entregámos os lotes todos, como disse, só falta o Acre, mas estamos no mesmo nível de CAPEX, quer neste TRI, quer no fim do ano, vamos ficar com o CAPEX no fim do ano à volta de 2,4 B, em linha com o que foi o ano passado. Deixamos de investir tanto em transmissão, porque terminou essa fase, e há uma fase de grande investimento em solar e em distribuição, e estamos a nos preparar para que volte uma nova fase de investimento em transmissão, que está associada a nós ganharmos lotes nos leilões, quer no leilão deste ano, de dezembro, quer no leilão do próximo ano, que aliás vai ser de enorme dimensão. Bom, passemos para o seguinte
Isto é o nosso EBITDA ajustado, EBITDA caixa por negócio. E como se pode ver, o negócio da distribuição teve um crescimento importante, fruto dos reajustes anuais que já referi, tarifários, também da boa atuação no mercado, no MVE, no mercado de venda de excedentes, um bom desempenho das perdas. Aliás, as perdas regulatórias no Espírito Santo estão abaixo, desculpem, as nossas perdas reais estão abaixo da referência regulatória, algo que não acontecia, penso que desde o século passado, ou seja, é uma referência muito importante. O PMSO será detalhado pelo Henrique mais à frente. PQLD, temos de facto este número que está aqui, é um ponto que entendemos estar controlado, mas é um ponto de preocupação e que estamos tomando muitas medidas para atacar esta questão, obviamente fruto de uma situação social complexa, especialmente na concessão de São Paulo, não tanto na concessão do Espírito Santo, porque a economia do Espírito Santo está com um crescimento muito superior à média do país. Na transmissão foi extremamente importante e é a transmissão regulatória, ou seja, não inclui os efeitos das IFRS. Na transmissão, obviamente que foi um acréscimo que deriva do facto dos lotes entrarem em operação, é normal. Também a geração hídrica teve um desempenho bom. É evidente que este número é ajudado pelos reajustes contratuais associados à inflação. O P100 é um efeito. O ano passado tínhamos tido um ganho com o carvão, porque no momento em que se consumiu carvão, o ano passado, o preço do carvão estava a uma cotação maior da cotação da compra, isso dava um ganho. Este ano não consumimos carvão, por isso não tivemos ganho nem perda, quando se compara com o ano passado, esse ganho que existiu em 21 não acontece em 22, pois não houve geração, como eu já disse. Enfim, estes são os destaques. O tal efeito da transmissão da IFRS, vê-se aí nessa coluna verde da direita, mas que só contribui para o EBITDA total e não para o EBITDA da caixa. Bom, dito isso, vamos passar agora a mais detalhe. Eu passo então a palavra ao nosso CFO, Henrique Freire. Henrique. Olá, bom dia a todos. Espero que me estejam a ouvir bem. Eu vinha aqui primeiro com uma explicação aqui sobre custos, um pouco mais de detalhe e pondo aqui em perspectiva, trazer a visão do ambiente pré-pandemia para o ambiente que estamos a viver agora. Primeiro, eu acho que colocando em perspectiva, nós quando comparamos os 9 meses de 2019 com os 9 meses de 2022, e estamos a falar aqui do que nós chamamos recorrente do mesmo perímetro, portanto, basicamente estamos a excluir novos negócios desta coisa, porque, enfim, obviamente que são áreas de expansão e, portanto, confundem um pouco a análise. Nós tivemos uma evolução nominal de 19 para 22 de 10%. Se nós compararmos a inflação deste período, estamos a falar de 3 anos, a IPCA tivemos um crescimento superior a 20% e IGPM quase de 60%. Portanto, enfim, nós sabemos que a nossa base de custos acompanha preferencial, sobretudo IPCA, mas também há muitos custos que têm indexações a produtos importados, etc., portanto, que seguem IGPM. E, portanto, quando fazemos um mix entre os produtos que temos, é mais ou menos 80-20 essa conta. E, portanto, se considerássemos isso, quer dizer que neste período teríamos tido uma inflação de 29,4%, enquanto a nossa base de custos realmente cresceu 10%. E, portanto, isso é para ver, acho que põe de forma muito clara os ganhos de eficiência que conseguimos capturar neste período. Naturalmente que, neste momento que estamos a viver, temos aqui reajustes contratuais foram feitos ao longo de 22 e, portanto, que impactam naturalmente o valor de 22 já numa atividade normalizada, digamos assim, já no ambiente pós-pandemia.
Quando analisamos, também só aqui uma chamada de atenção, quando analisamos entre trimestres, podemos ver realmente os valores entre trimestres têm alguma volatilidade. Nós trazemos aqui, desde o início de 21, do gráfico do lado direito, essa volatilidade. Portanto, nós, quando comparamos, foi 264, 280, reparem que agora neste trimestre 295 foi menor que o trimestre anterior, mas quando comparamos com o terceiro trimestre de 21, que teve algumas reversões, ele é aparentemente mais alto. E, portanto, é preciso um bocadinho de cautela quando fazemos estas análises e pôr isto em perspectiva. E, portanto, eu diria que os números são bastante sólidos em termos de PMSO e, portanto, acho que é uma boa notícia quando colocamos isto em perspectiva. Se vamos passar ao próximo. Falando um pouco da distribuição e agora trazer primeiro os dados de CAPEX, nós continuamos com o compromisso de melhorar a nossa rede de forma significativa e, consequentemente, os parâmetros de qualidade da rede. Quando vemos o CAPEX por QRR, nós, pondo aqui também numa perspectiva histórica mais ampla, desde 2016 até à data de hoje, nós viemos de patamares de 1,8 vezes, 2 vezes, até hoje, e o 21 e já 22, estamos próximos de 3 vezes, portanto em 21 foi 2,7 vezes e este ano estamos próximos de 3 vezes, portanto aumentos muito significativos de CAPEX, que obviamente se vão traduzindo a melhorias da rede de forma consistente. Isso vemos claramente um indicador que é sempre um indicador importante de acompanharmos, que tem a ver com perdas. As perdas naturalmente têm duas componentes, uma que é a perda técnica e outra que é as perdas ditas não técnicas, muito associadas a furto de energia, e portanto eu acho que é importante vermos que realmente estes parâmetros têm melhorado de forma consistente, e eu chamava a atenção que no Espírito Santo, desde a última revisão tarifária, quando o nosso cluster de comparação foi alterado, e foi corretamente alterado, nós passámos a estar abaixo da meta regulatória, portanto, coisa que antes não acontecia, e portanto acho que isso é de destacar e gostava de dar esse ênfase. Se pudéssemos passar ao próximo. Ainda falando de distribuição e agora comparando o que seria o EBITDA, tanto o EBITDA regulatório versus o nosso societário, nós podemos ver aqui, realmente estamos manifestamente acima dos 42% de face ao que seria o EBITDA regulatório. Uma componente ali do lado direito que é a VNR, valor novo de reposição, que nós para efeitos de EBITDA ajustado corrigimos, porque enfim achamos que é um efeito que tem um sentido económico, mas é um efeito mais não caixa, mas portanto estaríamos a comparar um BI 219 regulatórios com um BI 453. Destaque para o OPEX, um destaque com um ganho refletindo uma maior eficiência da nossa operação, e também mercado um pouco melhor, a questão da MVE sobre contratação, que este ano tendo sido repactuada no final do ano passado, nós conseguimos ter aqui até ganhos, alguns ganhos, portanto isto também é um dado interessante, apesar do cenário até energético que estamos a viver. Do lado das perdas, ainda uma perda em relação aos parâmetros, mas em relação aos parâmetros ANEEL, como sobretudo em São Paulo, como eu disse, Espírito Santo melhor, mas ainda uma ligeira perda. PEC-LD, uma nota sobre PEC-LD. PEC-LD, nós estamos hoje num patamar este ano, se virem todos os 3 trimestres, tivemos 42 milhões em cada trimestre de PEC-LD, portanto um número que eu diria absolutamente estável. Temos como sabem, houve um processo de queda da renda média da população no Brasil, isso aconteceu no período de pandemia, também foi acompanhado mais recentemente com uma baixa de taxa de desemprego e hoje começa-se a verificar em todos os dados que podemos ver uma inflexão dessa queda de renda média, portanto uma subida à medida que o desemprego foi caindo, uma ligeira subida agora da renda que se espera que continue a subir e venha para patamares pré-pandemia rapidamente. E, portanto, isso naturalmente eu acho que tem todas as condições para poder melhorar um pouco esses indicadores agora nos próximos trimestres, mas obviamente é uma variável de grande preocupação e de grande acompanhamento do nosso lado. Se pudermos passar ao próximo. Falando agora de transmissão, eu acho que aqui o grande destaque para a transmissão é que nós hoje temos já 832 milhões de RAP anual, tanto o RAP, enfim, como receita anual permitida máxima, de 832
milhões do nosso portfólio, do total. O nosso portfólio hoje, neste ciclo, tem uma RAP de 921 e, portanto, nós hoje já temos em operação 832. Isso reflete-se naturalmente nestes trimestres já de uma forma relevante, portanto começa a ser já uma parcela importante dos nossos resultados. Nós contemos aqui o EBITDA regulatório porque, como sabem, as IFRS aqui na análise introduzem uma série de ajustes, reconhecimento de margem à medida que se constrói, portanto tem uma análise que torna um bocadinho mais difícil numa perspectiva mais caixa. O EBITDA regulatório é mais próximo do EBITDA tradicional e, portanto, é uma referência para o nosso EBITDA ajustado. E, portanto, quando nós comparamos este trimestre com o trimestre anterior, nós temos uma subida de 40 milhões ao ano passado, no terceiro trimestre 21, para 190 já este trimestre, e, portanto, já bastante relevante. Portanto, enfim, isso acho que é um destaque. Aqui tivemos também 17 milhões aqui de ajustes de ajuste do lote 18 da entrada em operação, de reconhecimento da margem neste trimestre, portanto um valor um bocadinho melhor em termos de EBITDA regulatório. Mas este acho que é o grande destaque, o João já tinha referido isso, continuamos só o comento com o lote 1 agora em produção, em construção, e naturalmente que isto é uma área que continuaremos a crescer e continuaremos a rotacionar ativos e a crescer e a reinvestir as mais-valias que vamos criando à medida que vamos construindo com a agregação de margem. Vamos passar ao próximo. Uma nota sobre a questão aqui da nossa gestão do risco, nomeadamente em termos de hidrologia. Como sabem, estamos num cenário hidrológico favorável, preços baixos, o PLD tem estado a maior parte do ano no seu piso, o GSF melhor do que a expectativa que tínhamos. Eu pondo só em perspectiva, lembro que no terceiro trimestre de 21 nós tínhamos um PLD 580 e a perspectiva de preços para 22 era superior a R$200, até, enfim, depende um bocadinho das referências, mas era superior a R$200 por megawatt-hora. Obviamente que se nós tivéssemos ficado estáticos e parados nas nossas posições por exemplo, de trading, na nossa comercializadora, nós obviamente que teríamos tido resultados ruins, era impossível ter segurado esta queda de preços. Nós naturalmente que vamos ajustando as nossas posições e reparem que este ano nós conseguimos apresentar resultados de forma muito consistente. Portanto, a nossa comercializadora apresentou uma margem agregada de 124 milhões até agora, portanto um contributo muito positivo. Isso foi possível porque conseguimos beneficiar da queda de preços, tendo tomado posições short que nos permitiram beneficiar com essa queda, antecipando movimentos de mercado. Portanto, no total, tivemos a nossa mitigação de risco, de alguma forma, via comercializadora, mais que compensou até esta questão do cenário e a posição de hedge que tínhamos. Em 22 nós tínhamos um hedge, ou temos um hedge ainda médio do ano de cerca de 24%, lembrando que num cenário que até se previa pior do que foi, e para 23 naturalmente que estamos, e para 24 vamos reajustando, todos os dias tomamos essas decisões de reajuste, todas as semanas diria eu, e portanto hoje para 23 a nossa perspectiva é mais de 15%, entre energia já comprada e energia descontratada, e portanto ajustar também à perspectiva de cenário para o próximo ano, o que é, como sabem, enfim, também continua a ser um cenário favorável, tendo em conta a hidrologia que já aconteceu e aquela que se prevê agora para o período úmido. Vamos passar ao próximo. Uma nota agora, naturalmente, sobre dívida, acho que este é um tema sempre importante, esta questão da indexação da dívida. Estamos a viver um período com CDI elevado, superior à inflação, o CDI foi elevado portanto, uma intervenção do Banco Central correta, que de alguma forma que conseguiu travar a inflação, outras medidas foram tomadas no sentido de travar a inflação, e isso leva com que hoje estejamos a ver uma queda do IPCA e uma manutenção do CDI. Portanto, hoje temos um fenómeno em que o CDI real realmente está elevado, mas lembrando que nessa situação nós vivemos aqui períodos de CDI real até negativo, portanto com CDI menor do que era o valor de inflação, e portanto isso em termos acumulados de 12 meses, quando temos o CDI real, e portanto esse gráfico que apresentamos aí à direita é o CDI real, não o nominal,
e, portanto, vemos ali que durante o ano de 21 até tivemos um valor negativo. A nossa estratégia de dívida tem sido de manter a distribuidora essencialmente financiada numa base CDI e a transmissão, os lotes de longo prazo, assim concluídos nesse período, que sempre pegando ali janelas mais otimistas, nós, de mais favoráveis de mercado de longo prazo, nós fechamos taxas de longo prazo. Lembrando, por exemplo, o lote 18, que fechámos em IPCA mais 4,45, uma emissão de 800 milhões lá atrás, um valor hoje bem distante da realidade que temos hoje e, portanto, com ganhos relevantes. Depois temos ainda na transmissão, por exemplo, na aquisição, temos ali um ponto na aquisição da CELG, agora EDP Goiás. Também ainda temos um ponto que estamos nesta fase, enfim, que nos abre uma janela para podermos fazer uma emissão de mais longo prazo para suportar o ativo e, portanto, na janela adequada. Referindo que o nosso driver em termos de dívida líquida EBITDA, na referência de EBITDA que ia até a nossa política de dividendos, portanto o EBITDA caixa de 2,4 vezes, portanto estamos próximo até dos nossos targets, portanto está adequada, digamos assim, o valor da alavancagem com 10,6 de dívida líquida. O custo médio, aqui medido como um custo médio pós-tax, eu acho que este é um ponto importante, porque esta é a referência que nos deve guiar, portanto, ter a dívida no lugar que ela gera tax shield, portanto, esse é também um ponto importante, é um ponto importante aqui da nossa gestão, e, portanto, esse custo médio hoje, apesar da ancorada muito em CDI, está abaixo de 10% em termos nominais. Se pudermos, eu acho que agora devolvia aqui a palavra ao João Marcos da Cruz, para continuar aqui a apresentação. Obrigado. Muito bem. Obrigado, Henrique. Para nós, a agenda ESG não é um slogan, não é algo decorativo, penso que já todo o mercado sabe. Nós temos uma estratégia, temos conjuntos de ações planejadas, temos metas que vamos aferir e colocamos aqui um exemplo de 3 metas de mulheres em cargos de liderança, da base de fornecedores locais e o investimento em projetos socioambientais. Convite para todos escanarem aquele código que está ali para saberem mais da nossa realidade no relatório ESG do terceiro TRI. É evidente que nós não trabalhamos para ter prémios, ficamos contentes quando há estas premiações, que podem ver do lado direito, e gostaria de realçar que na componente ambiental o nosso incremento no investimento no modelo de GD Solar. GD Solar é importante para o país, um país tão grande, a geração distribuída com base no sol é muito importante para o equilíbrio dos vários tipos de geração, e nós temos o nosso modelo de remoto compartilhado, ele foi efetivamente validado pelo mercado. Validado pelo mercado significa vendemos com grande sucesso, especialmente nos estados do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, estamos investindo mais, é um setor, um negócio de aposta do futuro, como já referi. Bom, último slide, que é o seguinte. Este slide não é por acaso que aqueles círculos vão crescendo, porque nós queremos crescer. A empresa quer investir para crescer. Crescimento é a palavra mais importante que nós temos para partilhar, mas é um crescimento que crie valor. E para criar valor, no nosso entendimento, é preciso controlar os custos, ter disciplina financeira. Nós poderíamos ter mais lotes de transmissão agora em construção, se nas oportunidades que tivemos de ir a viva voz, nomeadamente no último leilão, houve 2 lotes que fomos à viva voz, mas optámos
pela disciplina financeira, por respeitar os nossos próprios critérios, e por isso esse autocontrole é indispensável para criar valor. Por isso, crescer, mas criando valor, controlando custos, com disciplina financeira e tendo sempre em conta a nossa estratégia ESG, que implica, entre outras questões, a desconsolidação do carvão. O limite máximo é 25, mas tentaremos desconsolidar o mais depressa possível, desde que não destruindo valor. E é esta a apresentação que nós gostaríamos de vos fazer. Vai seguir agora o Q&A e toda a nossa diretoria está aqui. Já todos conhecem, mas referindo, o Henrique Freire é o nosso CFO, o Luís Otávio, nosso VP, o Carlos Andrade, também nosso VP, a Fernanda Pires, também nossa VP. Por isso estamos todos à vossa disposição e eu passo a palavra à Marília. Obrigada, João. Vamos iniciar então aqui a nossa sessão de perguntas e respostas. Gostaria de reforçar que as perguntas devem ser feitas pelo chat, por esse Q&A, e eu, enfim, farei aqui as perguntas para os nossos executivos. Então, a primeira pergunta vem do Bruno Teixeira. Bom dia. Pela análise dos dados consolidados em geração hídrica, embora a visão geral dos 9M22 contra 9M21 seja levemente positiva, chamou atenção na comparação do terceiro trimestre 22 contra o terceiro trimestre 21, a queda percentual do lucro líquido nessa linha em um ambiente hídrico em tese mais favorável. A empresa atribui essa queda ao aumento expressivo das despesas não gerenciáveis e de PMSO, ou ao fato de a empresa ter saído extraordinariamente bem. Espera aí um minuto que caiu aqui a minha telinha. Ter saído extraordinariamente bem em um ambiente de crise hídrica, o que também explicaria, em parte, a queda do resultado na linha de trading. Por fim, por que as despesas na geração hídrica subiram nessa magnitude no terceiro trimestre de 2022? Muito bem. Bruno, muito obrigado pela pergunta. A pergunta é pertinente, mas como vai ver pela resposta que o Henrique Freire vai dar, complementada pelo Luís Otávio, vai ficar totalmente esclarecido. Eu só vou dizer que muitas vezes as aparências iludem, nomeadamente quando se fazem comparações de um TRI para outro TRI, há muitas vezes alguns fatos que acontecem que não são repetíveis e depois na comparação isto fica desvirtuado. Mas eu vou passar ao Henrique Freire primeiro. Obrigado pela pergunta. Eu acho que é só, se entendi completamente, lembrar só que em 21, nesta altura, nós tivemos um lançamento da extensão da concessão do ACR, do GSF, que levou uma margem adicional de 141 milhões na margem da hídrica na altura. E, portanto, o resultado, quando olhamos para o resultado do ano passado, vemos esse resultado foi excepcionalmente alto. Foi essencialmente em legiado de 134 milhões, se não estou em erro. E, portanto, esse terá sido o principal valor. A sua nota em relação ao trading é realmente, eu acho que expliquei isso até na minha apresentação, nós realmente víamos num cenário, o trading é realmente uma área que pode ganhar dinheiro com volatilidade, obviamente, e pelos movimentos de antecipação. Os patamares de preços de hoje em dia, o natural seria, se não tivéssemos feito nada, até termos um prejuízo. Obviamente que nós tivemos um resultado, eu acho que excepcional deste ano, porque antecipámos realmente esses movimentos e não o contrário, mas portanto eu acho que deixei isso até bastante claro, mas pronto, não sei se ajudei aqui na resposta, mas se ficar alguma dúvida depois podemos também esclarecer adicionalmente, mas o PMSO também não coisa, porque o PMSO, digamos, num negócio hídrico e de geração em geral, é razoavelmente estável. Não tem um comportamento do ano até bastante bem comportado, portanto não há nenhuma justificação por aí, que não é tão relevante que possa justificar alguma flutuação, não foi exatamente esse ângulo de análise. Muito bem, então eu passo ao Luís Otávio, o nosso VP responsável por geração e transmissão. Está no mudo.
Desculpem, a questão, não há nenhum movimento significativo em PMSO, não há nada que tenha causado qualquer, e o efeito é um one shot que o Henrique já descreveu aqui a respeito do GSF. E na questão da trading, o Henrique também fez uma belíssima explicação, você saber o momento exato, que hoje nós estamos falando de uma sobra de água e esquecemos muito rapidamente o efeito de 100 anos que tivemos no ano passado no gerenciamento da falta do produto. Né? Então, a pergunta sobre a área da trading é um resultado até ligeiramente melhor, e quer dizer que nós soubemos sair de um preço de 700, 800, 600 para um preço de 50, 60, na casa aí dos R$100 que estamos vivendo hoje, com muita água. E na questão das hídricas, nada a adicionar, nada especial aconteceu que não seja a questão do GSF. Obrigada, Luiz. Seguindo aqui, a próxima pergunta do Érico Salute. No futuro, como a companhia fará o descomissionamento e posterior reciclagem dos sistemas de geração solar? É possível ser verde neste momento futuro? Muito bem. A resposta é sim, é possível com planejamento. Eu vou dar uma resposta genérica e vou pedir à Fernanda Pires para complementar. É óbvio que as placas solares e também, estou a pensar, as baterias dos veículos elétricos, tudo isso cria pressão em recursos, que são recursos escassos que há no planeta, e também a questão de o que fazer aos equipamentos no fim da sua vida útil, que é uma vida útil grande, mas terminará num dia. Agora, como se vai ver pela resposta, como se vai ouvir e ver pela resposta da Fernanda, nós já estamos com antecedência planejando esse futuro, porque essa consciência ambiental também tem que ver com a reciclagem dos equipamentos. Fernanda. Obrigada, João. Obrigada pela pergunta. O tema de economia circular faz parte da nossa agenda ESG. Nós fizemos, inclusive, nesse ano, um diagnóstico que passa por todos os nossos negócios, para a gente conseguir identificar oportunidades e fazer um roadmap para os próximos anos. E o tema das placas solares já está em curso. A gente recentemente firmou uma parceria piloto com empresas que atuam na reciclagem de placas solares. Apesar de ser uma tecnologia de baixa escala, é possível reciclar até 80% da placa solar. Só falando da vida útil, uma placa solar tem, em média, 25 anos de vida útil, e a gente está se antecipando, portanto, com a logística reversa sobre esse tema. Obrigado. Obrigada, Fernanda. Seguindo aqui, duas perguntas do Matheus Paulini. O aumento percentual do PMSO teve impacto significativo no terceiro trimestre e no acumulado do ano. Com a redução da pressão inflacionária dos últimos meses, já se percebe em outubro, já se percebe em outubro, como também para os próximos trimestres, uma estabilidade de despesas? A segunda pergunta, com a expectativa de manutenção da Selic em patamares mais elevados, por mais tempo, e devido ao aumento das despesas financeiras por consequência dos juros, podemos esperar uma redução na alavancagem da dívida líquida EBITDA? Caso sim, mesmo que isso cause um impacto no CAPEX? Muito bem. Eu vou só dar um enquadramento em relação à segunda pergunta e depois vou passar ao Henrique Freire para responder às duas. Reparem, nós no Brasil estamos no Planalto, ou seja, a subida da taxa de juros já aconteceu, estamos no Planalto. Ao contrário do que acontece na Europa, o Banco Central Europeu amanhã vai decidir um aumento da taxa de juros. O mercado está discutindo qual a dimensão desse aumento. A Reserva Federal ainda não parou de aumentar. Porquê? Porque na Europa e nos Estados Unidos a taxa de juros é negativa. E no Brasil é positiva. Porque, penso que todos sabem, a taxa de inflação da Alemanha é 10%. Se querem um país com a inflação mais baixa, é o Brasil, não é a Alemanha. Isso é algo que há muitas décadas que esta frase não era verdadeira, mas é assim. Logo,
se nós vamos reduzir CAPEX, se vamos ter um rácio de dívida líquida sobre EBITDA mais conservador por causa da evolução da taxa de juros, a resposta é não. Não há razão para isso. Não há razão porque os próximos movimentos que o mercado espera, que seja no segundo semestre do próximo ano, é de começar uma descida do Planalto. Sempre ligeira, como é evidente. Se as descidas são muito rápidas, os caminhões têm um problema na frenagem e ainda causam um acidente. Por isso, obviamente, que o Banco Central, que foi muito competente a atuar, como já foi dito, também acreditamos que vai ser competente a atuar na redução no segundo semestre da taxa de juros. Mas a resposta é, de facto, não temos esse objetivo. Henrique, por favor. Muito bem. Eu, pegando só talvez nessa, só dizer que obviamente nós monitoramos o tema de forma muito consistente e realmente a visão não se deve impactar investimentos, sobretudo de infraestrutura de longo prazo, por situações conjunturais que têm de alguma forma estar nos nossos modelos. Só dizendo que nós, quando investimos, também quando a taxa Selic e as taxas estavam em patamares historicamente baixos no Brasil, os nossos pressupostos de dívida não eram os do momento, não eram aqueles do momento que se perpetuavam. A nossa visão era um bocadinho mais conservadora nesse momento do que a realidade que temos e, portanto, nesta altura também entendemos que a visão do longo prazo também isso não se vai manter, como o João bem explicou. Em relação à questão do PMSO, obviamente que há a inflação, vai haver os contratos que são indexados, lembrando que este momento que estamos a viver é o mais ingrato, porque tivemos muitos contratos, por exemplo, um contrato ajustado em julho, ele incorporava a inflação incorporada até julho e, portanto, agora vivemos um momento de deflação e eu não corrijo o contrato negativamente, obviamente, e, portanto, tenho que esperar a nova data de reajuste. E, portanto, naturalmente, que isso tem um impacto. Obviamente que nós também mostramos ali que tivemos um ganho muito significativo de quase 20 pontos percentuais em termos versus a inflação neste período, entre pré-pandemia e agora pós-pandemia. E naturalmente que há uma pressão, isso é conhecido, há uma pressão inflacionária que se mantém, há alguma pressão de algum dos fornecedores e, portanto, eu diria que esse momento ou seja, vermos uma deflação da nossa base de custos, eu diria que isso será um bocadinho mais difícil, até pela condição de arrasto que isso tem. Mas é uma estabilização face à situação de inflação que tínhamos, isso acredito que sim, e, enfim, temos todos os sinais para acreditar assim, nisso. Obrigada, Henrique. A próxima pergunta é do Bernardo Vieiro. Em relação aos projetos solares Novo Oriente e Monte Verde, para quando é a expectativa de início de construção e qual o patamar de CAPEX por megawatt vocês trabalham para esses projetos no cenário atual? Muito bem. A resposta será dada pelo Carlos Andrade, que é o VP responsável. Vou adiantando que números exatos nós não os divulgamos, nunca os divulgamos sobre o CAPEX por megawatt. Agora, podemos dizer que hoje o CAPEX por megawatt claramente que é superior às expectativas que existiam há um ano e meio, isso é indiscutível. Nós reajustamos os parâmetros destes projetos e estes projetos, mesmo com o reajustamento, que implicou quer componentes de otimização de CAPEX, quer otimização de receita, são projetos que criam valor e são projetos que vão para a frente, com contratações no curto prazo. Mas eu passo a palavra ao Carlos para poder aprofundar. Muito bem, João, obrigado. Nos dois projetos, o Monte Verde e o Novo Oriente, nós já estamos completando toda a aquisição de equipamentos, né? Já fizemos toda a aquisição de equipamentos para o projeto e eles iniciam a construção agora em 2023, no início de 2023. Né? Só relembrando, o Monte Verde entrará em operação no primeiro semestre de 2024 e o Novo Oriente
que está aqui em São Paulo, ali na fronteira com Mato Grosso, entre em operação no segundo semestre de 2024, a partir de julho. Nós já temos todos os equipamentos adquiridos, hedges cambiais já feitos, portanto, quer dizer, como diz o João, eu não comentaria qual foi o custo desses projetos especificamente, mas com relação a novos projetos, você vai hoje, né, esse projeto já tem os equipamentos adquiridos e tudo mais, mas você vai hoje iniciar um novo projeto na larga escala, o CAPEX, em geral, está ali ao redor de 3,5 milhões de reais por megawatt-peak, alguma coisa assim. Né? Na geração distribuída é acima disso, e por uma simples razão, a geração distribuída está acima de 4, está ali pelos 4,5, mais ou menos, somente para dar uma referência. Se você for iniciar um projeto hoje, né, um novo projeto, para dar uma referência, e a diferença é por quê? Porque na geração distribuída você compra em menor escala ou ir para um prazo mais curto, você compra para o próximo trimestre, para daqui a 2 trimestres. Na geração de larga escala, você compra para daqui a 1 ano, 2 anos, e os preços estão melhores também, mais no longo prazo. Né? É isso. Obrigado. Obrigada, Carlos. Próxima pergunta do Marcos Gomes. Existe planos para distribuir dividendos mais do que uma vez por ano? A resposta direta: não existem esses planos. Só enfatizar que temos uma política de dividendos que é estável e clara. E nós achamos que é importante a estabilidade da política de dividendos, por isso não existem esses planos. Henrique, não sei se queres complementar algo. Não, realmente não temos essa prática, os nossos ciclos têm uma visão mais anual e de compensação anual e, portanto, enfim, acho que acho que é um ponto, eu sei que há uma certa, até às vezes, pressão em ambientes inflacionários elevados de ter essas antecipações, mas realmente não, enfim, nós tipicamente pagamos dentro do primeiro semestre, pagamos o nosso dividendo anual e, portanto, essa política, nesse sentido de calendário de pagamentos, deve-se manter. Perfeito. A próxima pergunta é do Felipe Andrade. Poderiam compartilhar uma atualização do processo de desinvestimento das hídricas? Além disso, poderiam atualizar quanto ao processo de crescimento em renováveis? Recentemente, a EDP Renováveis realizou a venda de ativos para a Copel. A Energias do Brasil analisou esses ativos ou a empresa está focada em desenvolvimento greenfield? Muito bem. Bom, obrigado pela pergunta, Felipe. Eu penso que nós fomos muito claros relativamente às hídricas. Mascarenhas, no dia 30 de agosto assinámos um contrato de venda, está tudo a correr naturalmente. Esperamos que financial closing ocorra este ano. Por isso, em relação às outras duas hídricas, já não estão à venda. Não estão à venda. São ativos, que são nossos, mesmo do ponto de vista contábil, já não estão considerados como em venda, em processo de venda. E a razão por que deixaram de estar à venda foi muito simples. Nós recebemos ofertas, no plural, ou seja, não foi uma oferta, recebemos ofertas, o valor não era o valor que nós entendemos que é o justo valor desses ativos. Os ativos são ótimos, são nossos, sem problema. Se no futuro o mercado quiser precificar, quiser dar um preço que esteja de acordo com aquilo que nós achamos o justo valor, obviamente que aí poderão ficar à venda, mas de momento não estão à venda esses dois ativos, Jari e Cachoeira. Em relação à EDP Renováveis, a EDP Brasil tem um acionista controlador com entre 57% a 58% das ações, e não fazia sentido nenhum uma transação dentro do grupo EDP, em que a EDP Brasil comprasse ativos da EDP Renováveis, porque ambas as empresas são consolidadas. Ora, como a EDP Brasil e a EDP Renováveis acreditam nas vantagens da rotação dos ativos, da cristalização de valor, isso implica transações para fora do perímetro de consolidação. Por isso, de facto, não ia contra a nossa estratégia se nós comprássemos ativos operacionais da EDP Renováveis. Bom, mas dito isso, Henrique, pedia que pudesses complementar.
Muito bem, mas, João, eu acho que tu já, de alguma forma, disseste tudo. Enfim, eu acho que nós não temos dentro da nossa política, obviamente, cristalizar valor de ativos em de-risk. A nossa estratégia é clara, tanto em transmissão de uma rotação e um reinvestimento. E em hídricas temos uma visão que já deixámos clara, até de redução de exposição e naturalmente que estes ativos, estes processos hídricos, digamos, têm que ser no preço certo, no momento certo. As condições de mercado não estavam lá. Acho que temos agora o nosso processo de conclusão da venda de Energest, que deverá ser concluída, enfim, que já foi anunciada claramente e que está a ser agora em processo de ser concluída agora. E era Seguindo isto. aqui, obrigada, Henrique. A próxima pergunta é do André Sampaio. Na verdade, são duas perguntas. A primeira: qual a opinião da empresa sobre a proposta do governo de abertura do mercado para baixa tensão, sendo em 2026 para clientes não residenciais e não rurais e 28 para clientes residenciais e rurais? E a segunda pergunta: a ANEEL decidiu retirar parte dos ativos de um contrato da CETEP para evitar um reforço relevante na rede. Como vocês veem esse risco para a EDP Goiás? Muito bem, André, obrigado pela pergunta. Sendo muito direto na primeira questão, a EDP é favorável à liberalização do mercado. A liberalização do mercado é uma modernização do setor, será boa para consumidores, quer sejam pessoas jurídicas, quer sejam pessoas físicas, e temos a ambição de sermos ainda maiores no mercado livre. Nós já somos grandes no mercado livre. É verdade que temos distribuidoras, mas no mercado livre, eu vou passar a palavra ao Carlos Andrade, nós somos grandes na nossa relação com clientes. Queremos ser muito maiores, estamos a trabalhar para nos preparar para a liberalização, ao que somos favoráveis, achamos que o calendário é um calendário razoável e por isso é esse o nosso posicionamento. Relativamente ao segundo ponto, nós entendemos que não há risco, eu vou pedir ao Luís Otávio depois para complementar, mas que não há risco. O que aconteceu na questão da CETEP é algo específico que nós não comentamos, mas não entendemos que seja uma alteração de critérios e de política, por isso não vemos risco para a nossa empresa, para a EDP Goiás. Carlos, por favor, em relação à primeira questão da liberalização do mercado. Muito bem, João. André, como diz bem, e o João, somos totalmente favoráveis, estamos nos preparando para essa abertura, que é uma abertura gradual, essa que você cita. Antes disso, já tem a portaria 50 lá do Ministério, que abre o mercado de alta tensão a partir de 2024, né? Todas as empresas que estão em alta tensão se qualificam, se tornam elegíveis para o mercado livre. Isso já a partir de 2024 pode agregar 100 mil unidades consumidoras nesse mercado, no mercado livre, né? Portanto, tem um crescimento muito grande, nós queremos nos manter como líderes desse mercado, a EDP tem uma relevância muito grande no mercado livre, somos uma das 5 maiores comercializadoras desse mercado, e vamos nos preparar, somente para completar a pergunta, estamos nos preparando tanto no mercado livre, quanto, como o João já comentou, na geração compartilhada solar. A partir do ano que vem, nós vamos agregar alguns milhares de clientes, PMEs. Então, estamos nos preparando com canais digitais, com representação de vendas, ou seja, para efetivamente liderarmos esse mercado daqui para frente, começando com essa abertura a partir de 24. Muito bem. Luís, por favor. Na questão, eu gostaria de falar sobre a EDP Goiás, né? E que é o impacto solicitado aqui da pergunta é sobre a EDP Goiás. Sobre a EDP Goiás, nós estamos fazendo todos os investimentos programados, planejados em CAPEX. Estamos adiantados já no ciclo em 23, no período de compras, ou seja, estamos atendendo plenamente o ajustado com o Operador Nacional de Sistema e com a EPE sobre o planejamento futuro. Sobre a questão da CETEP, o João já disse, não comentar, mas ela não é única, já tendo acontecido no passado, lá junto com a C3E, num passado relativamente recente. Mas o caso de Goiás, nós entendemos que não há mudança de regra, está muito bem protegido, porque
estamos fazendo os investimentos da forma requerida. A mudança de regra seria se mudasse a forma do requerido. Mas, nesse instante, na nossa visão, o risco não procede. Obrigada. A última pergunta, até pelo avançado da hora. Parabéns pelos é do Matheus Cristo. Parabéns pelos resultados. Se já existe alguma notícia a respeito da renovação da concessão das distribuidoras? Muito bem, obrigado, Mateus. Pergunta ótima, e nós estamos muito confiantes, eu diria uma confiança acrescida à medida que o tempo passa, com os contactos que temos feito, eu diria, com os atores relevantes do sistema elétrico nacional, todos eles, que há um posicionamento muito correto que nós apreciamos, no sentido da possibilidade de uma prorrogação. Nós entendemos que a prorrogação é o cenário claramente mais previsível que vai acontecer, uma prorrogação não onerosa, mas uma prorrogação exigente. Mas nós gostamos da exigência. Exigente no sentido de indicadores de qualidade operacional, indicadores de atendimento ao cliente, e a EDP está preparada para, nas nossas duas áreas de concessão, ou, quiçá, noutras áreas de concessão que apareçam no mercado, para sermos um operador que responde a essas necessidades que o país tem de mais qualidade de serviço, melhor atendimento ao cliente. Por isso, grande confiança, e é um negócio que nós queremos crescer a par da transmissão e do solar, nomeadamente Solar GD. Bom, acho que dessa forma, agradeço aqui a atenção de todos, a participação de todos os nossos executivos, e encerramos aqui o nosso webinar de resultados do terceiro trimestre de 2022. Obrigada a todos.